Igreja, graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de poder estar aqui essa noite, de poder contribuir um pouco com a obra do Senhor, que é grande. A palavra do Senhor diz que a seara é grande, né? Mas os ceifeiros são poucos. Amém? Agradecer também ao pastor Willian pela oportunidade de iniciar nesse mês de maio. Convencionalmente nós comemoramos o mês da família e nós temos uma nova série, não sei se o Ronaldo pode colocar no telão, mas a série que nós vamos iniciar nesse mês de maio é Família, um projeto divino, amém? Você crê nisso? Pouca gente crê, você crê nisso? Se você crê nisso, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 24, e nós vamos ler dos versículos 3 até o versículo de número 5, amém? Fica próximo de alguém, se ele não tiver Bíblia, ajuda ele. Fique com a sua Bíblia aberta para que a gente possa acompanhar o que o Senhor quer falar conosco essa noite, amém? Ajude ele aí no livro de Provérbios. Provérbios 24, a partir do verso 3. Todos encontraram? Poucos encontraram. Todos encontraram? Glória a Deus. Então vamos lá. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Amém? Que provérbios maravilhosos. Esse texto que acabamos de ler fala sobre a sabedoria. Daí porque o título dessa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite é Edificando o Lar por meio da sabedoria. Você que gosta de escrever, vou repetir o título: Edificando o Lar por meio da sabedoria. O casamento foi instituído por Deus para a felicidade de todo o ser humano. Todos aqueles que querem se casar, saiba disso. O casamento foi instituído por Deus. Ele pode ser um canteiro florido para muitos, mas pode ser um deserto muito árido para outros. Ele pode ser uma fonte de felicidade para alguns, mas um poço de amargura para muitos. Pode ser uma antessala do céu, mas pode ser também um grande tormento na vida de muitas pessoas. O homem contemporâneo, ele vem banalizando essa instituição divina por meio de uma cultura do divórcio. O casamento mais afamado, os mais famosos, estão ruindo antes mesmo de criar raízes. Na verdade, eles estão se desfazendo como água, como líquido, como dizia o Zygmunt Bauman, o homem na pós-modernidade. No primeiro conflito, no primeiro problema, a coisa mais fácil para essa geração fazer é se divorciar. O que percebe é que poucos casais, de fato, estão dispostos hoje a enfrentar juntos os desafios da vida, assim também como as crises conjugais que virão com o tempo. Só se amadurece em meio às crises conjugais. Eu já tenho 25 anos de casado, mais 2 de namoro, são 27 anos. Se eu calcular pela minha idade, eu já estou com a minha esposa mais da metade da minha vida. Muitos optam por uma saída mais fácil, o divórcio, ignorando o que diz Eclesiastes, capítulo número 4, dos versos 9 a 10, que diz: melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles,
os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Olha que tremendo, irmãos. O caminhar a 2, o ser juntos, o companheirismo. Nós podemos também elencar aqui alguns motivos que vem gerando, nesses últimos anos ou décadas, essa cultura do divórcio na sociedade, inclusive dentro das igrejas. Nós podemos elencar o dinheiro, a fama, o poder, a bebida, as drogas, o sucesso, as traições, enfim. Tudo isso é resultado de uma família desregrada. E o saldo disso, irmãos, é um rastro de destruição em toda a família. E sabe quem são os que mais sofrem? Os filhos. Os que mais sofrem são os filhos. Eles são abandonados, eles são sacrificados. Eu digo isso porque, enquanto professor, eu percebo nessa geração isso. Há uma falta, sabe, irmãos, de paternidade, há uma orfandade sobre essa geração. Filhos que não sabem para onde ir, têm limitações, têm dificuldades, têm problemas emocionais, psicoemocionais, e o que nós estamos vendo é um declínio dessa geração, é um declínio da sociedade. Nas Escrituras também nós tivemos muitas pessoas que não foram exemplos de casamento nem de família. Nós podemos, por exemplo, citar Salomão. Ele tem um currículo que não deixa a desejar para quem não quer compromisso com família. Ele teve 700 esposas, ele teve 300 concubinas. Seu reino foi marcado por luxo, por pompa, por ostentação, por riqueza, por luxo, por fama, por poder, por bebida, irmãos, por sexo. E sabe no final da vida o que ele descobriu? Quem quiser trilhar esse caminho, ou que já trilhou esse caminho nessa noite que está me ouvindo, você sabe muito bem a resposta. Ou se não sabe, vai saber hoje. Você que caminha também esse mesmo caminho, você vai chegar no final da sua vida e vai ter uma péssima descoberta. E o que ele descobriu foi, Eclesiastes 2, 1 a 11, vaidade. Tudo na vida não passou de vaidade. Que frustrante você passar uma vida inteira mergulhado em uma vida de luxo, de luxúria, de fama, de bebedice, de sexo, para que no final da vida você descubra que nada disso valeu a pena. Que vida miserável muitos aí fora estão vivendo. O reverendo Hernando Diallope diz que vaidade não é nada mais menos do que uma bolha de sabão. Alguém sabe aqui o que é uma bolha de sabão? Pois é. O reverendo Hernando Diallope diz que a vaidade é uma bolha de sabão. Ela é bonita, ela é colorida, mas não tem conteúdo. Não tem nada. Uma vida dessa não merece ser vivida, de jeito nenhum. Por isso, irmãos, mais do que nunca nós precisamos atualmente buscar sabedoria do alto. Diga para o seu irmão que está do lado aí, sabedoria do alto. Mais uma vez para ele poder entender, sabedoria do alto. E para que isso, irmãos? Para que você e eu possamos edificar a nossa casa. Note que não somente nessa passagem que eu acabei de ler, mas todas as vezes que você vê na Bíblia a expressão edificar o lar, preste atenção no que eu estou dizendo. Todas as vezes que aparece a expressão edificar o lar, geralmente faz menção com a palavra sabedoria. Provérbios 4, 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Provérbios 9, 1. A sabedoria já edificou a sua casa. Provérbios 14, 1, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. Provérbios 24, 3, com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. Percebam que geralmente a palavra edificar o lar, geralmente vem com a palavra sabedoria. Por isso nessa noite, a mensagem é edificando o lar por meio da sabedoria. Irmãos, não é difícil de se entender em muitos casos o principal fator que tem destruído muitos casamentos. Às vezes, você conversa com irmãos, com pessoas no seu cotidiano, no seu dia a dia, que vivem essa situação. Muitas dessas pessoas que acabaram se divorciando,
E famílias sendo desestruturadas, muitas delas não estão ligadas também somente à questão do adultério, das diferenças, das finanças ou falta de amor, mas à falta de sabedoria para resolver pequenos conflitos no nosso cotidiano, irmãos. Foi feita uma pesquisa há anos atrás, inclusive publicada em revistas conhecidas nossas no Brasil, de que quase metade das pessoas que se divorciaram se arrependeram, irmãos. E adivinha o motivo do arrependimento? Falta de sabedoria. Falta de sabedoria. São os pequenos conflitos do nosso cotidiano. São as raposinhas que acabam minando muitos casamentos e muitas relações, irmãos. Em Cantares, capítulo de número 2, verso 15 diz: apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. As raposinhas que acumulam, ou que nós acumulamos, tornamos, em dado momento, uma relação insustentável. Eu não sei se os irmãos sabem, mas naquela época, quando se tinha uma vinha, costumava se cercar com cerca de madeira. E às vezes, no meio daquelas frechas de madeira, quem vai para o Piauí, para o Ceará, você sabe como é que são feitas as cercas, né? Aquela madeira entrelaçada. Às vezes ficava pequenos espaços. A raposa grande não entrava na vinha, mas a raposinha pequena, ela conseguia entrar nesses pequenos buracos e ela fazia um estrago na vinha. Essas raposinhas, irmão, nós podemos defini-las como pequenas coisas, ou pequenas coisas que são ignoradas pelo casal. Se você tem um problema para resolver, por menor que seja, resolva. Porque esses pequenos problemas vão crescendo, e quando você se espantar, você não consegue mais contornar a situação. A relação já está insustentável. O relacionamento está tóxico. Ninguém suporta mais o outro. A falta de sabedoria no lar abre espaço para amarguras, para ressentimentos, para raiva, contenda e todo tipo de sentimento que adoece a nossa alma e nos leva, irmãos, à falência dos nossos relacionamentos. Precisamos compreender que sabedoria está submetida aos valores que nós decidimos seguir. Sabe, irmãos, se formos carnais, se queremos ser carnais, nós vamos entender o amor com perversão, vamos entender a relação conjugal de forma totalmente distorcida, errada. Isso vai nos destruir. Porém, quando nos sujeitamos ao amor de Deus e ao Senhor, nós teremos a sabedoria do alto, e essa vai construir o propósito de Deus para a nossa casa, para a nossa família, irmãos. Quando vier os ventos, ela não vai cair, a tua família não vai ser desestruturada. Em 2 de Reis, capítulo 6, versos 1 ao 3, olha que texto interessante. Nós temos aqui uma passagem, uma pequena passagem sobre a vida do profeta Eliseu. Olha o que aconteceu. 2 de Reis, capítulo 6, versos 1 a 3. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito, é pequeno. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, um pedaço de madeira, e façamos-nos ali um lugar para habitar, uma casa para morar, uma casa maior para caber todo mundo. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado se separou da madeira e caiu no rio Jordão. Segundo o texto, o homem deu um grito: ah, meu senhor, esse machado é emprestado. E aí o homem de Deus, o texto diz, o homem de Deus chegou para aquele homem que estava desesperado, porque o machado tinha separado do cabo, caído no rio, e o machado não era dele. Ele disse: meu Deus, o machado não é meu, é emprestado. Imagine a cena. E aí esse profeta Eliseu, o homem de Deus, chega para ele e diz: olha o que Eliseu diz. Onde caiu? Diga para o seu irmão: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Eu não sou professor de física, não me pergunte como é que esse ferro flutuou, mas ele flutuou.
e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e pegou o machado. Essa passagem mostra a disposição dos discípulos de Eliseu em edificar uma casa. No entanto, em meio à obra, perdeu-se o ferro do machado, do cabo, caindo no Rio Jordão. O machado era uma ferramenta importante na construção de casas naquela época, e os profetas sabiam disso. Da mesma forma hoje, a igreja é construída com machados, ou seja, quem faz a igreja do Senhor somos nós, famílias, homem, mulher, filhos, amém, irmãos? Uma igreja feita de casamentos restaurados. Quantas pessoas que aqui estão chegaram nessa igreja com casamentos destruídos, muitos divorciados, outros, sabe, com a ideia totalmente distorcida do que era casamento, outros querendo se casar, mas não tinham tido vários relacionamentos frustrados. Eu quero dizer para você que o que aconteceu naquela época não foi algo natural. Aquele machado flutuou. Eu quero dizer que quando famílias vêm para cá, para essa igreja, também que estão destruídas, algo não natural, mas sobrenatural acontece nesse lugar. Quando a família é resgatada, é restaurada, filhos são retirados da droga, sabe, irmãos, tudo isso mostra o poder de Deus, o sobrenatural de Deus nas vidas. Amém? E nós como igreja, nós precisamos de uma palavra profética, como Eliseu disse. Eliseu diz: onde caiu? Quando vier alguém também destruído pelas drogas, pela prostituição, por uma vida totalmente destruída, você vai chegar para ele e você vai dizer: aonde você caiu? Estenda a mão para ele, e o sobrenatural de Deus vai acontecer na vida dele. Assim como aquele machado flutuou, algo sobrenatural vai acontecer na vida dessas pessoas, quando você ajudá-las, quando você estender a sua mão para essas pessoas. Você pode dizer amém? Precisamos da palavra profética de Eliseu, ou seja, da sabedoria do alto para prover o encaixe necessário e manter a reconciliação. O machado é o símbolo do casal, cabo e ferro, homem e mulher. Separados eles têm pouca utilidade, mas o machado junto com a madeira constrói casas e constrói famílias. Você não entendeu isso, irmãos? Juntos, machado, sabe, irmãos, o cabo e o ferro, juntos, eles produzem uma ferramenta poderosa, capaz de construir casas, famílias. Eu estou olhando para muitos machados aqui nessa noite, eu estou olhando para muitas madeiras aqui. Vai haver um encaixe perfeito. Você vai encontrar sim um homem e uma mulher de Deus nesse lugar. Você já está orando por isso? Você pode dizer amém? Glória a Deus, o negócio animou. Vamos lá. Deus está nesse negócio. O casamento é a arte de unir duas pessoas com natureza e passado diferentes. Diga, natureza e passado diferentes. Ferro e madeira, diga, ferro e madeira. Visando o propósito maior que é a família. Se constrói uma família com um casal, ferro e madeira. Amém, irmãos? Você está entendendo isso essa noite? Deus precisou mudar a natureza do ferro para fazer ele flutuar. Por isso que aconteceu ali fisicamente é impossível, mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista sobrenatural, aquele machado flutuou. Para que houvesse um ajuste perfeito entre cabo e o ferro. Eu quero dizer para você nessa noite, você que está passando por dificuldade no seu casamento, na sua família, você que tem sonhos de se casar, é preciso lançar o madeiro no lugar certo para fazer o ferro flutuar. Você tem que aplicar o princípio da cruz. A cruz de Cristo detém toda a sabedoria de Deus que muda a nossa natureza. A cruz de Cristo é capaz de mudar a nossa natureza. É necessário voltar nesses pontos onde ferro, onde é que o ferro da tua vida, do teu casamento, dos teus sonhos, dos teus projetos tem afundado? Aonde ele tem afundado? Onde espiritualmente o casamento está sendo perdido? Onde espiritualmente, onde tua família está sendo perdida? Amém, irmãos?
Aleluia. Louvado seja o Senhor. A cruz de Cristo detém toda a sabedoria necessária. Amém. Apocalipse, capítulo número 2. Eu sei que tem alguém já esperando isso. Então lá vai. Capítulo 2, verso 5 do Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Jesus deixou claro no início do seu ministério que somente Ele, Jesus, seria capaz de mudar a nossa natureza. Assim como os próprios elementos da natureza foram mudados naquele momento lá no Jordão, Jesus também fez isso quando chegou nesta terra. E quando Jesus iniciou o seu ministério, Ele também fez algo sobrenatural. Ele mudou a natureza, elementos, quando naquele casamento em Caná da Galileia, Ele transformou água em vinho. Você não entendeu a mensagem? Deus, através do profeta Eliseu, fez algo sobrenatural. Fez aquele machado flutuar, mudou a natureza daquele machado. Tu vê novamente, irmão, machado flutuando por aí? Você vê isso? É normal você ver aí água sendo transformada em vinho, irmãos. Eu estou falando de elementos que tiveram a sua natureza mudada. Eu estou olhando para muitas pessoas aqui que também teve a sua natureza mudada. Você era o velho homem, hoje você é um novo homem. Porque Jesus na cruz fez isso por mim e por você, irmãos. Somente Jesus é capaz de mudar a nossa natureza. Que bênção quando deixamos Jesus entrar no nosso casamento e mudar a nossa natureza, irmãos. Aleluia. Você pode dizer amém? Efésios 4, irmão, do verso 22 diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão nos procedimentos da verdade. Diga para o seu irmão: você tem uma nova natureza em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. O segredo de um casamento, de uma família feliz, é buscar a sabedoria na cruz. Para termos um casamento sólido, o pastor Cote nos fala de 7 colunas de sabedoria. E eles são citados em Provérbios 9:1, que diz: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. E essas 7 colunas, lá em Tiago, capítulo 3 e 17, ele fala dessas 7 colunas. Quais são? Diz: a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura. Diga para o seu irmão: pura. Primeira coluna, pureza. Segunda coluna, diga: pacífica. Terceira, diz: moderada. Quarta, tratável. Quinta, cheia de misericórdia e de bons frutos. Sexta, sem parcialidade. E sétima, sem hipocrisia. Eis aí as 7 colunas da sabedoria para você edificar a sua casa, a sua família, o seu lar. Primeira coluna, pura. Embora esteja fora de moda ou caindo no descrédito, irmãos, por essa geração, mas a palavra pura no original se refere a uma pessoa que não negocia os seus valores. Ela é uma pessoa que não se deixa levar pelos modismos. Ele é uma pessoa incorruptível. É preciso que a família esteja alinhada com os valores do reino de Deus. O casal precisa comungar dos mesmos valores e princípios. E você aqui nesta noite que está pensando em casar, entenda isso. Procure em Deus uma pessoa que possa comungar dos seus valores e princípios. E que valores e princípios são esses? Que regem o reino
de Deus. Caso contrário, você terá uma série de desentendimentos que podem comprometer a sua relação. A pureza está relacionada também às motivações que há no nosso coração. Elas precisam ser colocadas diante de Deus, sujeitadas diante do Senhor, onde a humildade e a renúncia têm que prevalecer. O Salmo 51:10 diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. A pureza é a condição basilar para que alcancemos as 6 próximas colunas. A segunda, pacífica. Em Mateus capítulo 5, verso 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O texto é claro ao afirmar que os filhos de Deus devem ser conhecidos como pacificadores. Jesus estabelece um padrão para que os filhos, nós, possamos reproduzir a essência do nosso Pai, Deus. Dentro do contexto de família, nós devemos construir um ambiente de paz em nosso lar. Terceira coluna, moderada. Se existe uma forma de evitar uma contenda, é por meio da moderação, do equilíbrio. Sejamos pessoas equilibradas, busquemos a moderação. Podemos definir moderação como a capacidade de não reagir mediante uma provocação. Eu sei que é difícil. Eu estou andando aqui para vários atletas e no campo eu sei que o negócio é complicado. Não é verdade, professor? Mas nós temos que resistir. Para quem? Para um bem coletivo. Nós entendemos que o esporte, aquele esporte que trabalha com a coletividade, eu preciso do meu irmão. Eu lembro que quando eu jogava, eu tinha um amigo que era zagueiro. Meu Deus do céu, dificilmente eu não era expulso. E nesse dia nós estávamos ganhando de 1-0, professor. Faltava 10 minutos para terminar o jogo. Eu estava feliz demais. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Uma jogada foi capaz de trazer a derrota para nós. Incitaram ele no jogo, provocaram ele. E o que aconteceu? Foi expulso, prejudicando todo o time. As nossas atitudes poderão prejudicar todo o nosso time, a nossa família, a nossa casa. Cuidado com as decisões que você e eu tomamos. Não seja egoísta. Existem pessoas que dependem de você. Você é referencial para muitas pessoas. Nós somos referenciais para muitas pessoas e elas enxergam isso em nós. Amém? Os primeiros a enxergarem são os nossos filhos. O descontrole é a principal porta de entrada de Satanás. Você sabia disso? A principal porta de entrada de Satanás é o descontrole. E Salomão, ele nos dá uma dica muito importante para isso, que corrobora com o que eu estou falando. Olha o que Salomão nos diz em Provérbios 17:14. Preste atenção. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Eu vou te explicar. Alguém aqui sabe o que é um dique? É uma espécie de barragem que represa a água, para evitar que aquela água transborde e venha, por exemplo, atingir uma vila ou uma cidade, causando o que, irmãos? Eu vou repetir. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Começou a discussão, resolva logo. Não deixe evoluir para uma contenda. E o que é a contenda, professor? É o fight, é a briga. Aí o que acontece, meu irmão? Se aquela brecha, aquele pequeno buraco, começa aquela rachadura a aparecer lá naquele dique, o que acontece se alguém não for lá e tapar aquela brecha? Vai aumentar, não vai? E se aquilo romper? Acontece a mesma coisa no nosso casamento. Todo mundo sabe que a inundação é capaz de causar destruição, mortes e prejuízos. Na nossa casa não é diferente. Se não forem resolvidas os devidos problemas,
quando ele iniciar, lembra das raposinhas, e evoluir para uma contenda, a consequência é destruição, morte e prejuízo na família. Quarta coluna, tratável. Quando consultamos o dicionário português online, a palavra tratável significa que pode ser tratado. Muito simples. Que caracteriza uma excessividade afável, amável, benevolente. Todos esses adjetivos retratam bem como deve ser um verdadeiro cristão. Amável, diga amável, afável, benévolo. Quando olhamos para o casamento, precisamos nos perguntar o quão disponíveis estamos para Deus e para o nosso cônjuge. Qual é o nosso nível de renúncia? Nessa caminhada, nós precisamos estar dispostos a abrir o nosso coração para que Deus remova os nossos pecados, nossas feridas não tratadas, os nossos medos, os nossos traumas e situações que aparecerão dentro do casamento. À medida em que aprendemos a resolver os nossos problemas, mais maduros nos tornamos. Efésios 4, 14, 15 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é cabeça. Quinta coluna, cheia de misericórdia e de bons frutos. Efésios 2:4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou. Esse é o versículo mais poderoso das Escrituras, pois retrata o caráter e o amor de Deus pela humanidade. Aquilo que você e eu merecíamos, Ele não nos deu, e aquilo que nós não merecíamos, Ele entregou para nós, o seu único Filho. A palavra misericórdia vem de origem latina, é a junção de duas palavras: misere, ter compaixão, cordis, coração. Juntando diz, ter compaixão no coração. Significa ter a capacidade de sentir aquilo que o outro está sentindo. Quando nós acabamos de orar pelo nosso irmão Milton, por exemplo, nós estamos colocando nosso coração no coração dele, clamando: Senhor, tem misericórdia dele, tem misericórdia da sua família, dos seus filhos, que estão aflitos, estão preocupados, estão sem dormir. Amém, irmãos? É colocar-se no lugar do outro. É colocar-se no lugar do outro. Sexto, ter parcialidade. Em um relacionamento, saber respeitar diferenças individuais é fundamental, irmãos. Isso vai exigir de nós esforço e disciplina. Não é fácil não, irmão. É ferro afiando ferro. Homem e mulher, é ferro com ferro. O negócio não é fácil não. As nossas diferenças não podem ser maiores que o propósito de Deus nas nossas vidas. Eis a pergunta de Amós para nós, que ecoa até hoje. Amós, capítulo 3, verso 3 diz: duas pessoas andarão juntas se não tiverem acordo? Vou repetir a pergunta de Amós. Duas pessoas podem andar juntas se não estão em concordância? Pode, irmão? Ele quer ir para a praia, tu quer ir para o shopping, e aí? Confusão. Ela quer ir para casa, ele quer ir para a pizzaria, confusão. Quer pintar a parede de branca, ela é de azul, confusão. Tem como andar, irmão? Tem como andar, irmãos? Tem como andar? Não tem como. Pessoas parciais fazem julgamento precipitado, podem levar a decisões injustas. Irmão, todo precipitado peca pela precipitação, pelo pré-julgamento. Não façamos isso. O nosso compromisso deve ser com a imparcialidade. Quando entendemos esse pilar, nossas orações serão atendidas. Sabe quando é que nossas orações são atendidas, o casal? Quando os dois estão em concordância. Quando os dois estão o quê? Quer ver? 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, diz: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida,
de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então diga para o seu irmão, há poder na concordância. Se estiver lá da esposa ou do esposo, diga, há poder na concordância. Só rindo, irmão, só rindo. Há poder na concordância. Porque se olhar zangado, já começa aqui, não é a confusão. Só rindo. Há poder na concordância. Tem que sorrir. 7, última coluna, estou encerrando. Sem hipocrisia. No Novo Testamento, essa expressão foi utilizada por Jesus várias vezes, quando ele chamava os religiosos da época de hipócritas, sepulcros caiados. Sabe o que Jesus nos ensina, irmãos? Que a nossa vida não é um teatro. Nossa vida não é um teatro. Que você e eu devemos ser verdadeiros, um com o outro. No casamento não há veneno tão mortal quanto a hipocrisia. E o que é hipocrisia, irmão? É exigir de alguém o que você não vive. É exigir de alguém o que você não vive. Isso vai tornar um ambiente muito hostil. Por isso devemos agir com sabedoria diante desta e de muitas outras situações. Eu quero chamar o ministério de louvor rapidamente e eu quero que você, ainda com a sua Bíblia aberta, volte alguns capítulos, só em Provérbios, vem aí, ó, capítulo 9. Eu quero concluir com o capítulo 9 de Provérbios. Por favor, abre sua Bíblia, bem, esteja aberto, só voltar, né? Nós estávamos no 24, volta para o 9. Vou concluir. Acharam? Provérbios 9. Provérbios 9. Irmãos, esse provérbio ele é lindo. É um convite para mim e para você. Sabia? Os céus clamam para que nós sejamos sábios. A festa está pronta e a sabedoria nos convida. Vamos ler? Acompanhe comigo a leitura, juntos. Verso 1 de Provérbios 9. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Com fé, já abateu os seus animais, e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa, já ordenou as suas criadas, e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. A festa está pronta. E nessa noite a sabedoria te convida. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje você talvez vai tomar você vai tomar a decisão mais importante, mais sábia da sua vida.